Olá, boa noite. Boa noite, amigos, companheiros de Ideal Espírita, simpatizantes dessa doutrina maravilhosa, doutrina de amor, de perdão. Cumprimentamos aqui os internautas, né, de ambas as casas espíritas, tanto o Bezerra de Menezes, aqui de Guararapes, quanto ao Centro Espírita Raimundo Maião Dias, lá de Birigui. Cumprimentamos também os contatos do canal Semeando Estrelas e Iluminando Corações. E os amigos pessoais do nosso irmãozinho Alexandre, né, palestrante, grande trabalhador da nossa doutrina e convidado de hoje. Então, antes de mais nada, vamos elevar o pensamento ao Pai Maior, Criador do céu e da terra, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, e agradecer a Ele por termos mais essa oportunidade de aprendizado, por estarmos trabalhando mais um tema e que esse tema seja desenvolvido com a maior desenvoltura possível para poder ajudar a todos os nossos irmãozinhos que procuram ajuda dentro desse tema ansiedade e depressão. Com a tua permissão, Senhor Jesus, iniciamos mais um dia de estudo, mais um dia de aprendizado. Que assim seja, meu Pai. E sem mais delongas, vamos chamar o nosso amigo Alexandre. Amigo irmão, seja bem-vindo. Presente e pronto para a batalha, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Melhor agora na sua companhia, né? Que isso, a satisfação é toda minha. Agradecer esse convite, a confiança. Deixar aqui já desde já um grande abraço e um beijo no coração a todos do Bezerra de Menezes e Guararapes. Dia 30 de abril estou aí. E também do Raimundo Mariano de Birigui. Estarei em Birigui no dia 24 de abril. 2 semanas eu estou aí na minha região, graças a Deus. Olha que beleza. O pai e a mãe vão ficar contentes. Eu tive aí esses dias, estive aí no asilo, eles estão acompanhando bastante. Eu estou fazendo eles trabalhar para a gente bastante também. Eu vi que você fez a palestra no Amigo Ismael. Cumprimentamos aí, o pessoal está chegando já, a Aline Casagrande, né? A Aline Garuti, a Ana Leles, o pessoal está chegando. Boa noite a todos aí que estão já nos acompanhando pela internet. E fiquem à vontade aí, né, ô Celso, para tirar as dúvidas. Nos aperta aqui, porque se apertar aqui eu jogo para o Celso, ele responde e vamos embora. Eu acho, Alexandre, que não vai ter muita pergunta, não, porque esse tema quase ninguém tem. Não é verdade, isso esse é tema coisa rara no mundo, é raro. Quase ninguém tem no nosso plano Terra aqui, ansiedade, depressão. Eu não sei nem por que nós escolhemos esse tema, né? Isso é uma raridade, né, Celso? Antes fosse, viu, rapaz? A Aline chegando aí. Minha esposa Boa já noite, está Aline. Alexandre, dentro do tema que nós propomos, ansiedade, o que é? Como definir? A proposta é muito interessante, porque se a gente tem que começar a pensar assim, o que é a ansiedade? Eu tenho ansiedade? Claro que tenho. Todos nós temos ansiedade. Tanto é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, todos nós temos ansiedade. O que nós temos que estar atento à ansiedade, aí eu gosto de fazer uma brincadeira, usando a ansiedade como se ela fosse o fogo. O fogo no fogão é ótimo. O fogo na churrasqueira é maravilhoso. Numa lareira é ótimo. Mas aí quando ele começa a pegar no tapete, no sofá, na cortina, na cama, ele começa a ficar extremamente perigoso. Porque a ansiedade é comum e ela é importante para todos nós. Porque eu fico na expectativa de acontecer algo amanhã. Eu tenho uma reunião, então isso já me gera uma ansiedade. Eu vou trocar de carro e amanhã é o dia de chegar o meu carro. Já gera uma ansiedade. Amanhã eu tenho que fazer uma viagem para Guararapes, para ir reencontrar os amigos do Bezerra de Menezes. Já gera essa ansiedade. Isso é normal, isso é do ser humano. O grande problema é quando ela começa a ultrapassar os limites, né? Que ela começa a gerar preocupações, a se tornar desproporcional. E aí ela começa a afetar negativamente a nossa qualidade de vida. E a gente tem que tomar muito cuidado e ficar muito atento a esses sinais. Né? Porque começa dando tensão muscular,
me dá taquicardia, palpitação, dor no peito, transpiração em excesso, dor de cabeça, tontura, sensação de desrealização. Quando o ambiente parece assim todo diferente, ou a sensação de despersonalização, é quando a pessoa parece não se reconhecer mais. Ela se olha e não se reconhece. Ela não consegue se encontrar dentro do seu próprio eixo existencial. Aí começa a pegar fogo na cortina, no sofá, na cama, e começa a ficar extremamente perigoso. Porque qual é o próximo passo da ansiedade? É te levar a uma depressão, né? Que também faz parte hoje. Desculpa te interromper aí. Esse parâmetro que você fez aí me fez lembrar, inclusive, essa semana, teve uma moradora nova na casa, e estávamos conversando a esse respeito. E eu estava falando de uma palestra, estava falando de um curso que eu fiz com o Alkinder. E ele falou justamente do medo, o que você falou. Sim. O medo é bom para nós. Nós temos que ter medo, porque o medo nos faz conservar. O medo, na hora de fazer uma palestra, nós vamos preparar o tema, nós vamos estudar o tema. Então, é bom que a gente tenha esse medo, porque a gente se prepara para ele. Exatamente. Mas o que você não pode deixar é que esse medo supere, deixe pegar fogo na churrasqueira, queimar Por exemplo, eu não tenho medo de altura. Aí eu vou subir num edifício de 20 andares e vou andar lá na beiradinha sem nenhuma segurança. Não, eu tenho que ter um medo. O medo é segurança. O medo é uma maneira que a gente tem de se controlar, para a gente entender onde a gente pode dar um passo ou então recuar. O medo, ele é sempre maravilhoso quando muito bem controlado por nós mesmos, como você está dizendo aí. Quando eu controlo esse medo. E quais os sintomas, Alexandre? Como que eu posso traçar um paralelo aí, quando eu estou com ansiedade normal ou quando ela está saindo fora do controle? Como que eu posso... Quando eu começo a perceber que o meu movimento corporal físico, ele começa a se modificar. Ataque cardíaco, o coração acelera, a mão começa a suar, eu começo a não me reconhecer, eu começo a procurar em mim eu mesmo. É como se eu fizesse uma descaracterização de mim mesmo. Então eu começo a ficar preocupado. O que está acontecendo? E aí eu tento fazer algumas coisas que é do meu cotidiano e isso me trava, isso me prende. É muito comum, e aqui no meu consultório, o que eu mais tenho nesses termos de ansiedade é isso. O paciente, ele sempre tem uma reação, né? Ou ele transfere para a comida, ou ele tem, por exemplo, eu tenho um caso de uma paciente de 19 anos, que a ansiedade dela é tão abusiva que ela não conseguia sair de casa. Todas as vezes, familiares ou namorado, ela ia sair de casa, ela tinha que ir no banheiro. E ela me relatou que isso era tão desconfortável que chegava a doer, de tanto que ela ia no banheiro, de tanto que essa ansiedade era abusiva. Então, quando gerava essa expectativa, eu vou sair, eu vou para a noite, eu vou para uma festa, ela entrava em desespero. Ela entrava em conflito com ela, o coração acelera, começa a dar palpitação, começa a ter a sensação que está faltando ar. Isso é muito interessante, porque quando alguém está numa crise extremamente abusiva de ansiedade, é comum que a percepção é de falta de ar. Ele não está conseguindo respirar. E é interessante, Celso, porque é totalmente ao contrário. Os pulmões estão cheios de ar. Olha. Mas eu tenho a percepção que está me faltando ar. E aí vem alguém para me ajudar e diz: calma, respira. É a melhor coisa que se faz para quem está numa crise, sabia? Calma, respira. Porque aí você vai tentar respirar e vai ficar muito pior. E já está cheio. Como você vai colocar mais ar no lugar que está cheio? Exatamente. Então vai gerar uma sensação totalmente desconfortável. Um amigo meu chegou num domingo, pelo amor de Deus, me ajuda, você mexe com isso. A minha esposa tendo uma crise de ansiedade, eu estou aqui do lado dela, mandando ela respirar. Eu falei, para imediatamente, você vai matar ela. Onde você está? Na minha casa. Vai para a cozinha, pega um prato e joga do lado dela.
Quando eu escutei o barulho do prato quebrar, ela já xingou ele imediatamente. Eu falei para ele, pronto, agora você se vira aí que ela já está boa. O que é isso? Ela trocou o foco imediatamente. Imediatamente. Então, a mente humana, ela é conduzida por situações, por percepções, por sensações. Então, ela está naquele desespero. E aí joga um prato. Provavelmente devia ser um prato que é de relíquia dela, de coração. Ela imediatamente já foi brigar com ele. Então, aquela ansiedade, ela já se diminuiu. Ela vai sumir? Não, ela não vai sumir. Ela vai voltar, né? É quando alguém procura e fala assim, eu vou ser curado para nunca mais. Não, isso não tem como, né? A gente vai melhorar o processo, vai adaptar para que você esteja no controle, como você disse aí do medo. Alexandre, você tocou num ponto interessante aí, que a pessoa ela fica com uma fixação mental. Ela foca um ponto, é como nós que temos conhecimento do doutrina espírita, sabemos que muitas pessoas que cometem suicídio, né, eles ficam presos a esse momento por causa daquela fixação mental, aquele último momento que ele não consegue sair daquele quadro. É mais ou menos o que acontece com a pessoa com ansiedade? É exatamente isso. É exatamente. Ela está presa dentro daquela, vamos dizer assim, daquela cela, né? De sofrimento, de preocupação e de tortura para ela. E ela não vê saída, né? Porque ela está ficcionada. Porque a mente, ela assim, se você permite com que ela te direcione e ela focar num ponto, ela vai ficar ali. E ela vai ficar te levando para aquilo ali. Ela vai ficar martelando em você aquilo ali. Então, se você... Eu estou com um pensamento suicida. Eu estou aqui num pensamento de... A mente vai elaborando isso e vai te levando para uma situação bem mais grave. Porque a mente humana, ela já é condicionada negativamente. A mente humana, ela é negativa. Se você... Pessimista, né? Pessimista. Exatamente. Se você perguntar aqui agora para todo mundo aqui que tá nos acompanhando, o que aconteceu no dia 11 de setembro, 11/9, todo mundo vai se recordar. A queda das Torres Gêmeas. Mas aí, para quem gosta de números, de numerologia, para a gente fazer uma comparação, mas o que aconteceu no dia 9/11, 9 de novembro? Ninguém vai se lembrar. E é algo extremamente maravilhoso para o planeta, onde a espiritualidade diz que mudou o padrão vibratório do planeta, que foi a queda do Muro de Berlim. Só que ninguém se recorda, ninguém se lembra, porque a mente ela é condicionada negativamente. Então, se você potencializar a sua mente para que ela continue naquela linha, ela vai te levar em situações piores, porque ela vai começar a fazer aquilo se tornar real dentro de você, para que você faça. É aonde vem o suicídio. Então, isso de uma maneira física, vamos dizer física. E aí vamos puxar para o espiritual. As influências que também vêm constante, que aproveitam essa abertura, né? Abriu portas e janelas, a mente está ficcionada negativamente. Os nossos irmãozinhos, que muitos gostam de chamar de obsessor, eu prefiro falar os que vivem na ignorância e na sombra ainda. São irmãozinhos nossos, né? Exatamente. São irmãozinhos nossos, menos esclarecidos. Exatamente. Então, eles aproveitam isso e, na maioria das vezes, não é por maldade, é para aliviar eles, porque a dor deles, nessa comparação espírito-carne, eles sofrem muito mais do que nós sabemos disso. Reuniões mediúnicas são, eu acho que tinha que voltar a ser como antigamente, aberta ao público, para todo mundo entender o que acontece do lado de lá. Que as dores, os medos são muito piores do que a gente passa aqui às vezes. Então, como que eu... Talvez houvesse uma maior conscientização, né? É isso. Esse é o ponto. Talvez, eu preciso abrir a minha mente. É o tal ditado que a gente sempre escuta, né? Você quer morrer bem? Viva bem. Viva bem. Porque se você viver mal, provavelmente o seu desencarne será muito complicado. Então, é aproveitar que... E agora, pós-pandemia, né, Celso? Segundo
a Organização Mundial de Saúde, ansiedade e depressão subiu 25%. Já era algo preocupante, né? Já era algo terrível. Aumentou mais ainda. As pessoas ainda é muito recente esse pânico, né? Eles não conseguem administrar isso. E excesso de preocupações, né, Alexandre? Pensamentos muito agitados. Exatamente. A falta da religião. A falta da religião, porque nós somos espíritas, é lógico que nós falaríamos aqui para a pessoa procurar o espiritismo, que o espiritismo tem respostas plausíveis, é a doutrina da fé raciocinada. Sim. E tudo mais. Mas não que a pessoa, se ela for procurar o catolicismo, se ela for procurar o protestantismo, ela não vai conseguir receber ajuda também. Ela vai desacelerar um pouco, não é? Exatamente. E aí eu tenho uma visão, até eu tenho um amigo aí de Birigui que ele fala assim, é interessante como você às vezes nos faz pensar e andar na contramão daquilo que a gente escuta todo dia. Porque nós muitas vezes ficcionamos em religião. Precisamos parar com isso. Porque a religião hoje, infelizmente, o que ela faz? Ela divide. Separatista, ela não une mais. Então nós temos que voltar à religiosidade. Religiosidade significa aproximar, juntar, amar, amparar, apoiar, independente de onde você frequente. Porque é interessante você ter um segmento religioso para você seguir, é maravilhoso e é extremamente necessário. Porque em casa a gente faz uma prece, a gente tem um evangelho, você pode ali dar o passo na sua família, receber, mas a gente não tem, às vezes, aliás, não tem nunca o mesmo preparo, o mesmo auxílio que a gente tem dentro de um centro religioso, uma casa espírita, uma igreja católica, um templo protestante. Então, são situações que a gente precisa, é necessário, né? É necessário. O que a nossa irmã aí, a Helena, não é falta de religião, mas sim falta de amor a si mesmo e ao próximo. Essa frase ela é maravilhosa. Por quê? Porque para chegar no próximo, eu preciso me amar primeiro. E o que nós estamos fazendo hoje? Na contramão, eu quero auxiliar o próximo. Eu quero dar cesta básica, eu quero fazer sopa, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Mas não é assim, o próximo mais próximo de mim sou eu. Se eu não tiver o amor, o cuidado, eu preciso entender que eu não estou conseguindo amparar os outros. Eu tenho amigos que trabalham em obras fraternas, assistenciais aqui, que às vezes eu digo para eles, vocês não estão fazendo nada. Mas como não, Alexandre? Pô, eu saio para dar passe, eu saio para dar sopa, eu saio para fazer isso, eu saio para fazer caridade, eu saio para dar amor. Não. Você faz isso por você? Ah, não, eu não tenho tempo. Então, desculpa. Porque a gente só dá para o outro o que a gente tem dentro. Se você não tem, como é que você está passando? É uma ilusão transitória. Eu não sei se você chegou... Que gera uma ansiedade, porque eu fico ansioso, porque eu quero servir, mas eu não estou fazendo. E aí eu começo a perceber de uma forma negativa que o serviço está faltando algo. Que tem... Tá dando uma travadinha, Alexandre? Tá dando uma travadinha. É normal. Internet hoje em dia, meu camarada, é assim mesmo. Vamos embora. A gente tem que conviver com isso. Exatamente. Eu não sei se você chegou a ver, Alexandre, uma palestra que o Haroldo fez nós estamos a um passo da regeneração. Estamos às portas da regeneração. Não adianta ficar brigando se Jesus veio com corpo material, se veio com corpo fluídico. Isso não importa. Isso não importa. O que nós temos que fazer é pegar as verdades dele, o amor que ele veio exemplificar e colocar em prática. Exatamente. É interessante, Celso, porque se a gente fazer uma breve busca no que Jesus vem tentando nos mostrar há milhões de anos, não é só 2024 anos, não, há milhões de anos,
O Cristo já era psicoterapeuta na época dele. Ele já falava em depressão, ele já falava em ansiedade, que hoje a psicologia, a psiquiatria explica de uma forma igual ao que o Cristo falava. Melancolia, não perturbai os vossos corações. O que ele está dizendo? Pega o que significa melancolia no dicionário, você vai ver. É depressão pura. Não perturbai os vossos corações. É ansiedade. O Cristo já vem nos alertando há muito tempo. E o triste disso, ô Celso, é que, infelizmente, ainda o Cristo é mera criatura desconhecida para todos nós. Infelizmente. É por isso que nós vivemos ansiosos. E o Espiritismo também nos ensina que o determinismo não existe. O futuro não está lá. Não adianta nós nos preocuparmos com o futuro, ficarmos ansiosos com o que vai acontecer amanhã e esquecermos de fazer a tarefa de hoje. Porque como que vai ser o meu amanhã se eu não faço a minha obrigação hoje? Se eu não planto hoje, como que eu vou colher amanhã? Perfeito. Então não adianta pensar no amanhã, eu preciso pensar no hoje, porque o meu hoje eu construo o meu amanhã. Porque isso gera desconforto. Primeiro, eu vou sofrer por algo que talvez nem vai acontecer. É um sofrimento desnecessário. Esse sofrimento me desgasta o físico totalmente. Se acontecer, eu sofri 2 vezes. Então, eu dupliquei o meu sofrimento, que é o tema da nossa próxima palestra aí com você, do dia 30, que é o Jugo do Cristo, onde a gente vai falar sobre a dor. Mas numa perspectiva muito diferente daquilo que a gente é acostumado a escutar. É fazendo uma junção na neurociência, na neurologia, com o Evangelho do Cristo, para que a gente possa compreender o que a gente não está vendo. E está aí, na nossa cara. Então, eu sofro por algo que não vai acontecer. Então, quando eu sofro, eu mando para o meu corpo comandos elétricos cerebrais negativos. Então, aí eu vou ter um problema no rim, um problema no fígado, no coração, e aí por diante. E talvez não aconteça. E o pior, talvez esse amanhã nem chegue. Ele nem exista para mim. Tem uma frase de uma mentora maravilhosa, Dona Benedita Terra Pimentel, que ela fala assim: precisa-se parar de buscar luz no fim do túnel. Ou seja, ir buscar algo lá na frente. Lá na frente. A luz está em você. Você brilha onde... Você é a luz, né? Exatamente. Então, quer dizer, é hoje, é no presente. Não adianta você buscar uma luz que está lá amanhã, não. Ela está em você. Ela é presente. Então, esses fatores de ansiedade e depressão, se a gente fosse focar nisso dentro do profissional da neurociência, da psiquiatria, da psicologia, juntando com o espiritismo, nós ficaríamos aqui provavelmente umas 10.000 encarnações e não conseguiríamos terminar o assunto, porque ele é interminável. Mas ele pode ser diminuído, ele pode ser asserenado com toda certeza. Com toda certeza. Precisa-se trocar padrões, pensamentos. Alexandre, e agora, a ansiedade, ela é um tipo só? Ou como você falou, ela tem degraus? Ou tem vários tipos aí, várias diferenças? Como que é? Vamos dizer assim, tem uns que têm ansiedade que é gerada por pânico, outros por fobias específicas. Alguns têm fobias sociais, isso é da ansiedade. Ou então uma ansiedade generalizada, ansiedade de separação, que é a do luto, a perca. Às vezes a gente é ansioso porque ficou preso emocionalmente em algum relacionamento, isso gera uma ansiedade. Então, a ansiedade ela tem várias etapas. Cada um tem o seu tipo peculiar de ansiedade. Mas o que é interessante é que ela lá na frente ela se encontra e leva para um caminho só. E se chama depressão. Depressão. Mas ela tem vários fatores. Por exemplo, eu posso ter uma ansiedade pelo meu trabalho. Você pode ter uma ansiedade que você fica ansioso, você come, você quer se alimentar, você quer levar para dentro. Então, cada um
tem a sua peculiaridade. Nem todos são iguais. Esse caso dessa paciente que eu te contei, que ela ia muito no banheiro, no nosso trabalho como hipnoterapeuta, a gente faz regressão. Então, olha o que gerava essa ansiedade. Ela com 11 anos de idade, na sala de aula, a professora entrou, fechou a porta e disse, prova surpresa, que é muito comum. Era na nossa época, né? Hoje já nem tanto. Prova surpresa. Ela entrou em desespero, porque cobrança dos pais, a cobrança pessoal dela, né? Então, o que se faz? Põe ela lado a lado com essa criança de 11 anos, para que ela ressignifique aquele sentimento. Porque hoje, ela com 20 anos, ela tem uma percepção e uma visão diferente daquela criança. Mas aquela criança continua tendo o mesmo pensamento, o mesmo medo, o mesmo pânico, a mesma fobia, o mesmo desespero. Ouvindo assim, eu tenho pacientes que falam assim, Alexandre, parece loucura da sua parte. Realmente parece. Eu tenho um médico, ele é diretor do hospital da região de vocês aí. Ele é meu paciente. Da região de vocês, não da minha, que eu sou de Araçatuba. Que ele, quando eu disse para mim, falou, você vai me desculpar. Você é maluco. Eu falei, é exatamente por isso que eu sou espírita e sou hipnoterapeuta, porque eu sou maluco. É por isso. E aí eu fui explicar e a gente foi coordenar o tratamento dele. Ele fala assim, cara, como ser humano é pequeno de raciocínio, de entendimento, de compreensão. E sabe qual era o motivo da depressão dele? De 10 anos com 5 tentativas de suicídio. Você está bem sentado aí, bem escorado? Uma beterraba no almoço, numa creche, com 3 anos de idade, que ele não comia. Beterraba? Teu amor, não come beterraba. Você vai comer, senão eu vou chamar o diretor vai chamar seu pai, vai vir, vai brigar com você na frente dos seus amigos, vai te bater na frente de todo mundo. Criou aquele terror. Cria o trauma gera um gatilho que fica ali. Fica ali. Então, o que precisa fazer dentro do tratamento da hipnose? Leva, ressignifica. Apagar não tem como. Ressignifica. No outro dia, a percepção é que aquilo nunca aconteceu. Isso é muito interessante. E hoje ele é um dos meus maiores amigos e clientes, e ele criou uma frase aqui que é muito interessante. Embora o tratamento com hipnoterapia ele é muito mais rápido, Celso, ele é muito mais ligeiro do que qualquer outro tipo, ele diz assim, não, eu quero continuar pelo menos cada 15, 20 dias, porque a gente é igual carro velho. Precisa de manutenção. Precisa cuidar da mente. Isso aqui é a nossa maior ferramenta de trabalho que nós temos. É como religião, Alexandre. É como religião. A maioria busca a religião somente nas horas do aperto. Exato. Aí, desapertou um pouco, foge. Por que não continua frequentando? Por que não continua aprendendo? Não continua buscando a Deus? Fazendo essa administração? Porque aí você vai controlar a sua ansiedade, sua depressão, sua tristeza, sua angústia, todos os nossos problemas que nós temos aqui no plano Terra ainda. Sim. É onde eu ia chegar. Nós íamos chegar aí. Essa busca, essa aproximação da religião é extremamente necessária. Por quê? Porque se você pegar depressão, bipolaridade, ela tem traços extremamente espirituais. Nós podemos dividir para ficar uma conta boa para a gente entender, mas de proporção talvez a gente possa aumentar mais o lado espiritual. Nós vamos deixar 50% físico, mas 50% ele é espiritual. São traços que nós trazemos, que nós precisamos melhorar moralmente, e são influências que nós trazemos também. Muitas vezes, essa depressão, esses pensamentos, eles são influências, são traços que nós trazemos no espírito. Eu vi uma explicação de um psiquiatra extremamente famoso aqui na região, ele é extremamente famoso, o Dr. Danilo, ele é um espetáculo, e ele me manda muito paciente, porque ele também faz hipnose. Só que quando ele me descobriu aqui, ele me ligou e falou, Alexandre, eu vou te mandar porque eu não vou tão profundo. Eu não consigo atingir para levar um paciente para regressão. Então, eu posso te mandar? Eu falei, claro que pode, deve. Ele falou, só que eu vou te avisar, é bucha. Então, para o psiquiatra te falar isso, né? E ele fala justamente isso. Às vezes eu percebo que isso é espiritual. Mas como eu vou falar que é espiritual para alguém que é protestante? Como que eu vou falar que é espiritual para alguém que é católico? Ele vai me chamar de louco, ele vai brigar comigo. Vai se assustar, né? Então eu tenho que tentar levar ele por alguma
algum meio para que ele entenda. Está travando. Falou, ô Celso, você puder repetir. É realmente isso, meu amigo. E nós sabemos que a própria Joana de Ângeles já colocou que a falta de perdão, ela movimenta muitos dos nossos hormônios, né? Adrenalina, cortisol. E essa ansiedade, essa preocupação excessiva, vamos dizer assim, né? Não mexe com menos hormônios também, não é? Exatamente. Aproveitando o gancho, essa obra é fantástica. Vitória sobre a Depressão, da veneranda Joana de Ângeles. Aqui tem 30 capítulos. São 30 capítulos falando de todos os estágios depressivos de um ser humano. De todos os comportamentos que nós trazemos nas nossas bagagens espirituais. Eu indico para que todo mundo possa estudar essa obra. Eu tirei que eu separei no capítulo... Repete o título, Alexandre, por favor. Vitória sobre a Depressão, Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco. No capítulo 11, que é intitulado Influenciações, é da onde a gente está falando aqui, eu tirei um trechinho aqui só para a gente refletir um pouquinho o que ela fala. Tem cuidado com os teus pensamentos e pendores, porque te constituem antenas que atraem os semelhantes vibratórios para as correspondentes influenciações de que ninguém escapa. Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, a nossa energia capta, é a antena que atrai quem vibra, quem pensa na mesma intensidade. É muito interessante isso. E aqui mais um pouquinho no final do capítulo, ela diz assim: não te permitas aceitar as influenciações maleivosas que prioritariamente não assenhoreiam casa mental, lançando desconfiança em relação a amigos e afetos, por tratar-se de passo perigoso que propele para a construção psíquicas portadoras de morbidez e de crueldade. Aí, para levar um pouco mais, ela já está nos alertando, porque isso vai nos levando para algo mais violento, que tem como finalidade o tal do suicídio, que é uma porta, infelizmente, que fica muito aberta nesse sistema de depressão. E é muito interessante, porque hoje todo mundo diz que tem... eu tenho depressão. Na realidade, a grande maioria não tem depressão. Ele tem um estágio depressivo, né? Ele não tem depressão. Aí ele diz assim para você: porque eu tenho uma tristeza profunda. Todos nós temos uma tristeza profunda, mas essa tristeza, ela é permanente? Não, ela vai, ela volta. Então você não tem depressão, você tem tristeza. Assim como alegria. Eu tenho muita alegria, mas ela dura a eternidade? Não. Ela vai ter picos. Picos, né? Picos de alegria. É assim como na tristeza. Então precisa ser feito um trabalho muito, mas muito minucioso para saber de fato se o paciente que procura, se alguém que te procura na casa espírita, ele realmente tem depressão. Porque hoje, infelizmente, é muito mais fácil alguém procurar um tratamento na casa espírita, por exemplo. Olha, eu acho que eu estou com depressão, porque eu estou com tristeza, eu sinto algumas coisas, eu vejo vultos. O que se faz em muitos lugares, infelizmente, Celso, infelizmente, eu digo isso porque você sabe, e graças a Deus, eu tenho uma dívida grande lá em cima, então eu ando bastante. Eu frequento muita casa a semana inteira. E eu vejo um despreparo gigante. Porque a primeira coisa é: você tem mediunidade. Opa, você tem que trabalhar. Não, está errado. Você pode matar uma criatura dessa. Não é assim. Você precisa primeiro acolher. Você precisa entender o que essa criatura realmente está passando. Se ele tem um quadro depressivo, né? Ou se ele está numa depressão profunda, onde a casa vai fazer um trabalho espiritual, mas também pedir para que acompanhe um psiquiatra, um hipnoterapeuta, um psicólogo. Aproveitando essa deixa sua aí, a depressão, ela é
considerada patologia ou, como alguns dizem aí, entre aspas, é frescura? Cara, esse negócio de frescura não existe. Quem diz que é frescura é como a nossa irmã disse lá no começo: é falta de amor, é falta de inteligência, é falta de sensibilidade. Mas é muito fácil, Celso, você virar para alguém e falar assim: ah, para com isso aí é frescura. Sabe como é que chama isso? Covardia. Eu estou fugindo porque às vezes eu não sei como lidar com aquela criatura. Às vezes eu não sei como proceder com aquela criatura. Então, é muito mais fácil falar, não, isso é frescura, para com isso aí, ó, vai fazer alguma coisa. É o que se faz muito dentro de casa espírita. Vai trabalhar, vai dar passe. Tá, tudo bem, faz parte, é necessário, é. Ajuda muito. Ajuda muito, dependendo esse estágio que está dizendo aí. É algo patológico, é algo espiritual, né? Você tem que entender esse processo. Ajuda muito, não é necessário. É extremamente necessário. Porque se eu trago esses traços espirituais de outra encarnação, ou se eu trago influências de inimigos de outra encarnação, eu preciso o quê? Me melhorar moralmente. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Trabalho, trabalho, trabalho. Disciplina, disciplina, disciplina. Então eu tenho que fazer caridade, eu tenho que dar passe, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender para que eu possa entender o que está passando comigo, para que eu possa desenvolver, né, um raciocínio lógico das minhas necessidades espirituais. Porque não há controle emocional sem desequilíbrio espiritual e vice-versa, não há. Tratando-se de espíritos imortais que nós somos, não tem como você ficar bem emocionalmente, estando, vamos dizer assim, desorientado espiritualmente. É preciso você entender bem. E quando a gente diz é frescura, isso devia ir lá no fundo da alma de quem diz isso. Quer tampar o sol com a peneira, né? Exatamente, eu não tenho nada com isso, eu não quero fazer isso. É o tal negócio, eu sempre digo isso. A gente busca muito auxiliar lá fora, de repente do seu lado, na sua casa, tem alguém gritando por socorro, com depressão, com pensamento suicida, você não está enxergando, porque você está preocupado em socorrer o mundo. Mas e ali dentro? E talvez você está passando por um momento desse e não está nem percebendo, porque você não tem um olhar para si próprio. Né? Você não consegue olhar para você. É a receitinha do Cristo. Né? Amai o próximo como a ti. A nós mesmos. Como é que você vai ajudar alguém se você não tem condições? Se você vai viajar de avião, você entra, o piloto fala, ó, se houver algum problema, despressurização, vão cair as máscaras, coloque a sua primeiro. Quando se sentir seguro, se necessário, auxilie o outro. Como é que chama isso dentro da doutrina espírita? Auxiliar o próximo como a ti mesmo. Olha como o Cristo nos alerta 24 horas e a gente não tem nem noção que ele está nos alertando. É mais fácil enxergar o argueiro no olho do irmão do que a trave no nosso. É muito mais fácil. É mais fácil corrigir os outros, né, Alexandre? É muito corrigirmos a nós mesmos. Só que isso é um alerta interessante para nós, do segmento espírita, porque nós seremos muito mais cobrados. Porque não é presunção, não é vaidade, não é orgulho. Nós estamos um passinho na frente dos nossos irmãos. Porque nós temos muito pronta, muito favorável a nós. Nós temos obras maravilhosas deixadas pelo grande Chico Xavier. Temos obras fantásticas, tem uma codificação, o básico da doutrina que vem de Kardec, que é extremamente necessário. Então, nós estamos um pouquinho adiante. Nós seremos cobrados por isso. Nós temos que ter entendimento. Nós temos que ter compreensão. Porque, às vezes, o que eu mais falo, o que eu mais critico, o que eu mais condeno, o que eu mais aponto no outro, é aquilo que eu tenho mais dificuldade de combater em mim. Então, eu olho para a rua e vejo o céu. Falo, ó, esse cara é do bem, esse cara é caridoso, esse cara é amoroso, esse cara é companheiro, é fraterno. Eu também sou. Ah, o Celso é fofoqueiro. O Celso não ajuda ninguém. O Celso não faz nada. Rapaz, é um fofoqueiro. Eu também sou. Por quê? Porque eu só vejo no outro o que eu tenho dentro de mim. Espelha. Exatamente. Você se espelha. É exatamente isso. Alexandre. Então, acelerar esse passo, né, Celso? Alexandre, sabemos que tristeza, baixa estima, pessimismo,
todas elas são características do pessimismo. São só essas aí ou tem mais algum item que você pode elencar aí? Essas são as prioridades, vamos dizer assim, né? Porque a baixa autoestima é um sentimento extremamente negativo. Lembra daquilo que eu disse lá no início? A descaracterização de mim mesmo. Eu não consigo me ver, eu não consigo me enxergar. Eu deixar um sentimento negativo tomar conta de mim é extremamente perigoso. Esses são os princípios. Neles tem um conjunto de situações que nos levam à ansiedade, à depressão, ao pânico, ao medo. É algo que a gente pode ficar aqui falando um século inteiro e não vai falar 10%. Mas o que você disse é o que a gente tem que tomar mais cuidado. Porque se eu olho para mim e eu não consigo enxergar quem eu sou, é perigoso. Eu já tenho que começar a pensar diferente. Às vezes as pessoas, a gente conhece muita gente e fala, você que é o Alexandre Lucas, eu ouvi falar de você, você é muito bom palestrante. Não, eu sou o melhor palestrante que você já viu. Eu sou o melhor profissional. Isso é arrogância? É vaidade, é orgulho? Não, Celso. Isso se chama confiança. Eu confio em mim. Eu sei da minha capacidade. Agora, se você perguntar, Alexandre, como é que é aí? Você faz palestra? Pô, eu sou dirigente da casa aqui, do Bezerra de Menezes. Então, Celso, eu vou ver se eu posso ir aí. Eu vou estudar um pouquinho mais. Pronto, eu já estou me rebaixando. Eu já estou me diminuindo. Então, essa autoestima é algo que eu tenho que levar sempre lá em cima. Porque é como eu vi numa frase de caminhão. Isso responde a sua pergunta de uma maneira religiosa, vamos dizer assim. Eu vi numa frase de caminhão. Sou filho de Deus e irmão de Jesus. Sou fraco. Não precisa mais, Alexandre. Não precisa mais. Como você falou um pouco atrás aí, nós não temos que procurar a luz lá adiante. Nós somos luzes. Então, nós temos que fazer cada vez mais com que essa luz se intensifique, né, para que possamos vencer os nossos obstáculos diários e, mais do que isso, de ajudarmos o nosso irmão, o nosso próximo, aqueles que infelizmente ainda não têm a mesma visão que a gente, que está enfrentando um pouquinho mais de dificuldade com coisas pequenas que talvez, por isso que alguns acham que é frescura, porque está patinando em pouca coisa ali, né? Então a pessoa acha que fala assim, não, está com frescura porque por causa disso aí, mas não é que a individualidade vai colocar cada um resolvendo uma forma, lidando com outra de uma maneira diferente. Não é isso? Olha, é muito interessante, e até o que você disse aí da frescura, e agora a nossa irmã Selma Luiz, um beijo no seu coração, obrigado pelo carinho que ela diz aí dessa frescura. Infelizmente, hoje, dentro do campo religioso e profissional, é onde mais se acontece isso. Eu tenho muitos pacientes que me relatam ter sido muito maltratados dentro de consultórios, por psiquiatras, por psicólogos, por psicoterapeutas, por um monte aí, muito maltratado. Isso é frescura, ó, toma esse remédio aqui e para de frescura. É uma falta de preparo, é uma falta de humanidade, é uma falta de amor gigante, assim mesmo dentro de centros religiosos. Aí isso é frescura, ó, você precisa trabalhar, estuda aqui, dá um passe, vai dar uma cesta básica, faz soco, você vai sarar. Não é assim que funciona. O primeiro passo para você acolher alguém que tem uma ansiedade abusiva e uma depressão altíssima é o acolhimento, é o amor, é o entendimento e a compreensão. É você olhar para o ser humano como ser humano, não como seu paciente, não como um frequentador da doutrina espírita ou de qualquer outro segmento religioso. É do ser humano que nós estamos falando. E nós podemos deixar isso pior. Se você diz que você segue Jesus, é para um espírito imortal que você está olhando. E uma individualidade. Exato. Indivíduo, você não vai tratar aquela pessoa que está chegando da mesma forma que você trata os outros. Exato. E primeiro,
que você tem que pensar assim, você não está tratando só ele. Você está tratando também, auxiliando também uma família toda, amigos, companheiros, que sofrem juntos e que também não conseguem ver saída, porque batem numa porta, são escorraçados, batem em outra, são apedrejados, são condenados, são julgados, são criticados. Então, precisa-se, quando se falar em ansiedade, depressão, qualquer tipo de enfermidade, é preciso primeiro priorizar Jesus, priorizar o Cristo. E aí, se você me permite, eu vou citar um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que eu sou fã dele há muito tempo, que eu escuto meu pai falar, e eu fiquei mais fã ainda quando ele me disse assim, não, você não é meu fã, eu sou seu fã, eu sou o seu maior fã, que é o nosso companheiro Isaías Claro. Ele tem uma frase maravilhosa, o Isaías tem trabalhos lindos e maravilhosos sobre depressão, é alguém que eu tiro como base, que eu estou sempre pesquisando, porque para me auxiliar também, ele tem uma frase, ele tem uma receita para nós que é maravilhosa. Você está com. Vamos falar de ansiedade e depressão, porque nós estamos falando de ansiedade e depressão. Mas você está com qualquer tipo de problema. Você tem um problema gástrico, você tem um problema de intestino, de coração, de pulmão, você tem qualquer tipo de problema, vá na farmácia. A farmácia que eu vou te indicar se chama Livraria Espírita. Lá tem uma receita chamada Evangelho segundo o Espiritismo, com 28 receitas para você se libertar de todas as suas enfermidades. Esse é o nosso remédio. O que tem aqui dentro é totalmente transformador, mas não basta você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui agora, aproveitando a oportunidade que eu já separei aqui, para falar disso, que o Cristo já nos alerta, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 23, os tormentos voluntários. Leia essa parte, esse item 23, para você entender o que o Cristo está nos alertando. Então, nós temos à disposição um medicamento extremamente eficaz, maravilhoso, sem contraindicação. Nós usamos, Celso? Não. Ô, Alexandre, e você me fez lembrar aqui, as pessoas, quando abrem o Evangelho, supostamente ao acaso, né? E a hora que lê, fala aqui, ó, tá falando para mim. Exatamente. Mas não é só para ele. Eu posso responder aí a Noêmia? A Noêmia. Que ela colocou algo aí muito interessante, que ela colocou, cuidado para não confundir autoconfiança com orgulho, pois minha irmã era palestrante espírita e morreu 100 metros do outro lado. É exatamente esse o ponto, né? Mas esse orgulho, não, como eu disse, não é orgulho, é confiança. É confiança. Doutor Inácio Ferreira tem uma frase que diz assim, por incrível que pareça, quem mais dá trabalho no plano espiritual são os oradores espíritas. São os espíritas, é? Oradores espíritas, que chegam no plano espiritual se achando o máximo. Com arrogância, né? Exatamente. Achando que é o bambambam. Bam, bam. Não. Quando nós dizemos de confiança, é porque eu confio naquilo que eu pesquiso praticamente 24 horas, que eu estudo 24 horas. Tanto é que eu faço uma brincadeira, e eu fiz aí um dia, em Guararapes, com a dona Vera, falou assim, nossa, eu sou muito fã do Alexandre. Eu falei, obrigado, eu também sou. Ela falou assim, ué, mas como assim? O senhor está falando do Alexandre palestrante, né? Ela falou, não, mas não é você, não. Aquele é um. Aquele lá, minha mulher é doida para casar com ele, ele nem bola dá. Aí ela falou assim, olha, Alexandre, mas por quê? Porque lá em cima eu não posso falhar. Porque eu falo do Cristo, eu falo da doutrina. Aqui fora eu conto a minha história. Eu estou na carne, eu vou errar todo dia. Eu sei, entendo e compreendo. O que eu faço, falo aqui, eu tenho que fazer lá fora. Mas é fácil você fazer agora? Cita uma criatura no mundo que faça. Cita uma, não existe. Já passou por aqui, Francisco Cândido Xavier. Esse é indiscutível. Indiscutível. Então, é muito interessante que ela colocou aí, porque a maioria se encontra nessa situação. Eu vi esse dia, até postei no meu status, algo sobre isso, que nós somos enganados no Espiritismo. Chega lá, eu estou no umbral, mas aí perguntaram bem feito, mas por que eu estou aqui, estou sofrendo? Porque eu fiz caridade, eu era palestrante, eu dei passe, eu coordenava estudo, eu trabalhava na casa espírita. Não, meu filho, você não entendeu nada. Lembra de Frederico Figner, Celso?
O nosso irmão Jacó, quando desencarnou, chegou no plano espiritual se achando grandão. E aí olhou para todo mundo que trabalhava com ele, já tinha desencarnado, todo mundo brilhando muito forte, ele aquela luzinha apagada. E aí pensou, ué, mas por quê? Eu fui dirigente da Federação Espírita, eu construí gráfica, editora, eu comecei a fabricar as obras espíritas, eu comecei esse trabalho, e por que eu estou assim? Simplesmente o doutor Bezerra de Menezes se aproxima e diz, ô meu filho, mas o que você ergueu aí dentro? O que você construiu aí dentro? É o que nós estamos falando até agora. É dentro, é pessoal, não é para fora. A gente muitas vezes trabalha por fora e por dentro não faz nada. E a gente falando de depressão, a gente viu que a ansiedade é uma só, e dentro de cada ser humano ela vai tem muitos aspectos. Desenvolver de aspectos diferentes. E não deve ser diferente a depressão, né, Alexandre? A depressão é uma só que cada indivíduo ela vai desenvolver de uma forma, não é isso? A depressão ela é mais assim, não é que ela é mais restrita de, vamos dizer assim, de ramificações, né? Ela é mais centralizada no sentimento de tristeza, mas esse sentimento de tristeza, o que ele é? Ele pode ser depressivo, mas o que vem a depressão? Eu começo a não sentir mais prazer por coisas que eu gostava de fazer. Por exemplo, eu amo jogar bola, eu não tenho mais vontade. Eu amo fazer palestra, eu não tenho mais vontade. Então, ela vai te restringindo ao quartinho dos fundos. Eu ouvi algo essa semana sobre isso, muito interessante. Ela vai me levando para o quartinho dos fundos, né? Aí pode ser que você tenha um sótão, um porão, um quartinho aí de despensa. Então, ela vai te levando para o quartinho dos fundos. Dentro desse quartinho dos fundos, existe muita coisa guardada ali dentro. Há muito tempo. Então, começa a aparecer animais. Por quê? Porque tem muita sujeira ali dentro. Então, o que você precisa? Entrar no seu quartinho dos fundos e começar a fazer uma limpeza. Purgar. Exatamente. Sozinho a gente não consegue. Não tem como. Não tem como. A gente precisa de auxílio, de amparo, de uma religiosidade, de uma busca religiosa e de um amparo profissional. Eu preciso caminhar junto, né? Mas a depressão, ela, vamos dizer assim, que ela tem uma estrada já um pouco mais formada, porque você já sabe aonde ela vai te levar, né? Ela vai te levar pro suicídio. E hoje, infelizmente, a cada 12 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, infelizmente. Muito triste. Pro lado da Ásia, do Oriente, é pior. A faixa etária de idade é entre os 4 e 12 anos de idade. Então, é algo muito preocupante, mas vamos dizer que ela é mais canalizada, ela é mais focada. Por isso que ela é tão mais representada, como Joana diz, para um lado espiritual, das bagagens que nós trazemos. Que nem bipolaridade. Eu ouvi um psiquiatra espírita fazendo uma palestra, ele disse, bipolaridade são traços que a gente traz no espírito imortal. Porque pega nós, seres humanos, hoje. Imaginemos a nossa encarnação passada. Não vamos muito longe, não. A passada. Nós éramos muito mais primitivos. Nós éramos muito mais ignorantes. Nós éramos muito mais brutos. Então, eu trago essa lembrança no espírito. Então, às vezes, eu tenho uma conduta tranquila, serena, calma. E, de repente, eu surto. São lembranças do espírito que ele traz nele. Ele diz, essa é a explicação para a bipolaridade. E ele tem uma frase, eu não recordo o nome dele, que eu assisti, não era uma palestra, era um trechinho de uma palestra dele que eu vi, se eu não me engano, no Kauai, que ele diz assim, infelizmente, a medicina ainda não concorda, não assina, né? Porque eles já entendem, já compreendem, da reencarnação. Então, eles colocam aí 50% físico e 50% eles vão inventando um monte de coisa. Mas é sobre reencarnação. Traços do espírito imortal. Ô, Alexandre, e me fala uma coisa. A pessoa que está com esse quadro de ansiedade, está com esse quadro de depressão, quando ela pode chegar num denominador comum, para ela falar assim, eu não consigo sair sozinha, eu preciso da ajuda de um profissional. Tem um marcador aí, tem
uma hora que fala assim, não, agora eu preciso de um profissional que eu não dou conta sozinha. Tem esse parâmetro? O Celso, isso é muito individual. Se a gente fosse ter como consciência, ao primeiro sinal de ansiedade abusiva, de tristeza, que seja depressivo, eu tenho que correr atrás do profissional. Eu tenho que ir imediatamente. Porque é interessante isso. Muitos que nos procuram, que procuram a casa espírita, e você vai concordar comigo, eles não querem a cura. Eles não querem cura. Eles querem momentaneamente se libertar daquilo que está incomodando. É o que você disse agora há pouquinho. Deu uma melhora, eu A sumo do pessoa... espírita, eu sumo do profissional. Então, é o que eu digo aqui. Todo mundo me procura. Ah, como é que funciona? Assim. Como é que vamos fazer? Ó, a gente tem um tratamento a seguir. Ah, mas eu queria fazer por sessão individual. Não, tudo bem. Ninguém é obrigado a fazer o tratamento. E aí, na terceira sessão, ele já tem uma melhora. O que acontece, Celso? Ele some. Só que o que vai acontecer? Mais na frente, ele vai voltar, porque ele ainda não se libertou daquilo. Ele Não vai... cicatrizou, né? Exatamente. Então, A ele ferida não cicatrizou. Ele não quer cura, porque cura leva um processo longo. Há quantos séculos nós estamos reencarnando? E ainda não nos curamos. Ainda não podemos bater na porta da regeneração e abrir ela, porque nós não estamos prontos. Mas nós queremos o quê? Momentâneo. Eu quero agora. Eu quero me libertar disso agora. Não é possível. É um processo. Nós somos muito imediatistas, né? Exatamente. Nós queremos plantar a semente hoje e amanhã já está colhendo fruto, né? Não temos essa paciência, esse trato, esse cuidar, né? Porque é tudo isso que você falou, né? Você não pode começar uma coisa e é como estudar, é como trabalhar, né? Você tem que desenvolver, né? O atleta quando vai para as Olimpíadas, ele não treina um mês. A hora que ele está no auge dele, ele continua treinando, ele não para, fala, não, cheguei no meu auge, agora eu vou parar aqui, por aqui tá bom. Ele continua treinando para manter essa forma, para manter esse auge dele, né? Inclusive, eu vi uma reportagem de um... Deu uma travada aí, Celso. Será que nós estamos no ar? Só é o Celso que travou. Voltou aí, Celso? Oi, voltou sim. Tá Caímos, demos uma sacudida aqui na poeira aqui e voltamos. Cair faz parte, meu amigo. Ele não pode se negar a se levantar. Eu queria fazer um comentário sobre o que a Selma diz aqui, porque isso é algo muito interessante e eu escuto sobre isso quase todos os dias. Ela diz assim: irmão Alexandre, a irmã Noêmia falou que a irmã morreu sem mérito, mas nós não sabemos responder isso, porque só lá na mediunidade que sabe como ela está na luz. É algo interessante, que às vezes as pessoas que me procuram, eu nunca falo de religião aqui dentro. Embora, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, não tem como você não falar de Deus, né? Mas eu não falo de religião, porque eu trato católico, evangélico, protestante, eu trato todo mundo. E hoje, graças a Deus, isso vem aumentando mais, porque vai saindo esse mito, essas crenças da cabeça do ser humano. Então, alguns me perguntam assim: Alexandre, eu estou sofrendo assim, e eu procurei uma casa tal, e lá o médium me disse que na outra encarnação eu fiz isso, por isso que eu estou sofrendo isso. O que eu tenho que fazer? Eu falei, primeiro você tem que ouvir a sua voz da consciência. E eu não vou responder pelo Alexandre. Eu vou responder usando Francisco Canto Xavier, porque eu sou ousado, mas eu não sou burro. Então eu vou por Chico. Chico, quando você se aproximava dele, só de você estar perto, ele já sabia das suas últimas 10 encarnações. Você tem algum relato que o Chico disse para alguém o que ele foi na vida passada? Não tem.
Não tem esse relato. Então pensa, se Deus me deu o esquecimento para que eu não lembre do que eu fiz, por que ele ia permitir outro? É só para você pensar. Porque hoje é muito fácil. É muito fácil. Você fala assim, eu traí o meu amigo, né? Eu estou sofrendo porque ele me traiu, na outra vida eu traí ele. É uma possibilidade que você tem, mas quem te garante que de fato é isso? Né? Então Deus me dá o esquecimento, por que outro abriria, né? É como ela diz aí, lá no plano espiritual, a gente nunca sabe de fato o que acontece. Temos informações? Sim. Alguém me pergunta, o meu avô desencarnou tem quantos anos? Como é que ele está hoje? Tem jeito de você ver lá, como se eu pudesse pegar o meu celular, ligar lá e falar, como é que está o fulano de tal aí? Né? Não é assim que funciona. A linha toca de lá para cá, né? É como o Chico dizia, de lá para cá sempre. Então, uma resposta simples. Como vivia o seu ente querido? Ele era arrogante, prepotente, miserável, mesquinho, medíocre. É assim que ele está lá. Aí ele era amoroso, bondoso, caridoso. É uma pessoa extremamente calma, paciente. É assim que ele está lá. A morte é um segmento da vida. É um complemento da vida. A morte é só um bilhete em uma estação de trem que te entrega. Eu falo, isso aqui é um bilhete para a próxima estação. Boa viagem. Siga em frente. Então, é uma conta que a gente nunca pode fechar. Mas é interessante a gente priorizar o hoje, como você disse lá atrás. Às vezes me ligam, Alexandre, quanto você cobra para fazer a regressão para a vida passada? R$ 10.000. Eu pago. Tem gente que fala que paga, você acredita nisso? Eu falo, não, peraí. Sério. Mas por quê? Alexandre, porque eu sofro demais nessa vida. Eu devo ter colado chiclete na cruz, eu xinguei o Cristo, eu chicoteei o Cristo. Tá, então vamos colocar um paralelo aqui. Me responda com sinceridade. E dependendo da sua resposta, eu faço ou não. Nessa vida, você nunca magoou ninguém. Você nunca ofendeu ninguém. Você nunca feriu ninguém. Você nunca usou uma carteirinha para falsificar a sua idade para ir no cinema, na boate, na balada. A sua mãe, seu pai te mandou no mercado, mercearia, açougue, padaria, e quem estava lá te deu um troco a mais, você nunca pôs no bolso e saiu correndo? Antes de você responder, eu vou dizer assim, eu tenho hoje 53 anos, sou espírita, palestrante, dirigente de casa, sou estudioso da doutrina, tenho um amigo que me acompanha, o irmão Jerônimo, que é desencarnado, mas se você falar para mim que você nunca fez isso, eu vou achar que você é um anjo, eu nunca fiquei de frente com um anjo, você pode me matar de susto. E aí ele fala assim, eu não estou te entendendo, para de transferir a responsabilidade e a culpa para o outro, assuma as suas responsabilidades. Nós estamos aqui para isso. Mas a doutrina me ensina que eu tenho que melhorar de lá. Exatamente. Como se melhora de lá? Vivendo hoje, vivendo o agora. Não adianta você ficar preso lá. Já ficou lá atrás. E só tende a piorar, porque imagina se você descobre que a sua esposa, seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, foi inimigo seu do passado. É muito mais fácil você aprender a amá-lo como um semelhante, né? Que eles só são da nossa família por causa do laço do sangue. A hora que acaba isso, acabou. Não tem mais laço carnal. Laço é família espiritual. Então é muito mais fácil nós iniciarmos esse aprendizado do amor fraternal, do amor universal, sem saber o que aconteceu lá. Porque, como você falou, senão não teria por que nós esquecermos. Exatamente. É a maravilha que Deus nos permite. Você vai viver sua vida agora. Você traz traço, mas é agora, você viveu hoje. A regeneração está agora. Está onde? Está no século passado? Estava. Mas ela está aqui agora. Ela não está amanhã, porque amanhã pode não existir para mim. Se eu desencarnar hoje, provavelmente eu reencarne em um mundo primitivo, que não será mais a Terra, um mundo de provas e expiações, porque a Terra já vai para esse processo de regeneração. Então eu preciso acelerar o hoje para que amanhã eu esteja melhor. Seja melhor. Agora eu quero mudar o amanhã e o ontem e esqueço o ser existencial. De mudar hoje. De hoje. Então eu estou deixando de viver. Eu estou deixando de aproveitar oportunidades. O mundo espiritual está de braços abertos para nós, Celso. É impressionante.
Eu comentei com você aí esses dias, que a gente estava deixando a casa, a gente deixou, hoje já não é mais dirigente, e aí a gente fala assim, agora, depois de 9 anos, eu vou descansar. Eu até costumo brincar com os amigos que eu visito nas casas, falo, agora eu sou um cigano do espiritismo. Hoje eu frequento uma casa aqui em Fernandópolis, semana que vem eu vou numa casa em Votuporanga, na outra eu vou em Valentim, na outra eu vou em Jales, porque se eu for 2 semanas na mesma casa, vão me chamar para trabalhar. Então eu, com medo de falar não, eu não vou. Só que aí é um mero engano, Celso. Porque eu vou dizer para você, hoje, posso ter deixado a direção da casa, o trabalho hoje, ele, numa proporção aí de 1 a 10, ele está 1000, bem maior. Está chegando de todos os lados. E eu fui alertado quando isso aconteceu. Se prepara, agora o trabalho vem. A seara é imensa. Alexandre, infelizmente, o relógio anda. Larga a mão desse negócio de relógio. Pergunta para o pessoal. O relógio anda muito rápido. Você falando de relógio, eu posso deixar aqui um recado final para nós. Que eu fui inspirado por você, que você foi inspirado por algum espírito, a gente sabe disso, que está conduzindo esse bate-papo, a gente sabe disso. Ninguém aqui é bobo. A gente sabe que a gente está sendo conduzido, orientado, Sim. palavras que eu digo alguma coisa, eu nem pensei. Nós fazemos a mínima parte. Exatamente. E para que os nossos amigos e irmãos entendam isso, para saber que isso é tão real, as coisas que você preparou para me perguntar, você perguntou 10%? Não. As coisas que eu preparei aqui para a gente falar, eu falei, não. Vai tomando os caminhos necessários, conduzidos pela espiritualidade. Porque eu e você somos quem mais precisamos, por isso que nós estamos aqui aparentando para todo mundo, e os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Olha a recordação aí. Esquece o relógio. Esquece o relógio. Esse negócio de relógio é interessante. É muito interessante, porque a gente está aí próximo de um feriado, mas logo vem a segunda-feira, e todos nós temos uma mania muito feia, que eu chamo de ingratidão a Deus, ao Criador, ao Senhor da vida. Que é abrir os olhos de manhã, que todo mundo levanta para trabalhar, uns 4, 5, 6, 7, 8 horas da manhã. E a primeira coisa que nós temos, principalmente se for um dia chuvoso, como está hoje, puxa vida, segunda-feira brava. É possível. Eu não aguento. Eu estou com uma preguiça, eu quero ficar aqui. E aí eu levanto, nossa, eu vou trabalhar. Tomo meu café, vou trabalhar e já começo. Podia chegar sexta-feira logo. Sexta-feira à tarde é o tal sextou, happy hour. Happy hour, por ser humano, significa alegria, felicidade. Qual a nossa diferença para com um suicida? Uma palavrinha chamada covardia. A do suicida? Não, a nossa. Porque quando eu levanto na segunda de manhã e digo, nossa, não vejo a hora de chegar na sexta, eu esqueço que para chegar na sexta, os segundos, os minutos, as percurso, o percurso, Alexandre. Se você sai daqui de Guarapes para ir para Fernandópolis, se eu estou pensando em Fernandópolis, eu perco a viagem, eu perco o percurso, eu perco tudo o que acontece. Exatamente. E aí, nessa proporção, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos passam rápido. Quando os anos passam rápido, a minha vida passa rápido. Eu estou envelhecendo, o meu corpo está desgastando. O que acontece? Eu vou ficando mais restrito de realizar o que eu preciso. Isso é a covardia. Isso é pensamento suicida. Quando eu torço para chegar sexta-feira logo, é para que a vida passe logo. É um pensamento inconsciente, mas suicida, covarde que nós temos. Porque happy hour, para nós, é levantar na segunda de manhã, cheio de preguiça, e dizer obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de um grande happy hour na minha vida, que será o dia de hoje. Mas eu faço o quê? Eu mato o meu dia, eu já arrebento, eu esfaqueio o meu dia. Nós temos que fazer o contrário. Obrigado por mais uma oportunidade de um lindo happy hour que eu tenho a oportunidade hoje. Happy hour para nós é a oportunidade de abrir os olhos. Precisamos acelerar isso o mais rápido possível.
Todo dia, quando o sol nasce, é uma nova oportunidade para sermos menos ansiosos, sermos menos depressivos, sermos mais corretos, amarmos mais, respeitarmos mais o outro na condição que o outro está. Exato. Porque essa é uma grande dificuldade nossa, Alexandre. É amar o nosso próximo do jeito que ele é, porque nós queremos amar o nosso próximo, mas queremos moldar ele para que possamos amá-lo. É individual, já falamos aqui, cada ser é único. Então, temos que respeitar a condição do próximo. Cada um. Infelizmente, a Selma está pedindo para não terminar aí. Que... Não, Selma, por mim, vamos embora. Amanhã é feriado, vamos passar a noite aqui. Para mim, não tem problema nenhum. Mas é interessante isso que a gente precisa. É muito triste a gente chegar, por exemplo, em dezembro e a gente escuta no noticiário: o Natal esse ano está pior, caiu a venda no shopping 25%. Mas quem disse que Natal é venda em shopping? Por que caiu? Por que o Natal está mais fraco? É o pensamento humano. Qual é o sentido do Natal? Nós comemoramos o Cristo? Não, ninguém nem lembra que o Cristo existe nessa data. Então, o ser humano está sendo moldado de uma forma equivocada. É preciso voltar para trás, que não é feio assumir o erro e dar um passo para trás. Tem uma palavrinha aí, Alexandre, é consumismo. Por que a gente não consome isso aqui, né? A gente devia consumir isso aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, a Gênesis, Céu e Inferno, Livro dos Médicos, devia consumir com gosto, com prazer. O Kimura teve fazendo palestra para nós, a última palestra que ele teve aqui. Ele não faz bem uma palestra, ele faz um bate-papo gostoso. E ele perguntou, ele bateu no queixo de cada um aqui, ó. Quem pegou o Evangelho segundo o Espiritismo hoje? Quem abriu? Quem leu uma página? Ninguém levantou. Quem consultou as mídias sociais hoje? Então, nós estamos buscando valores que não levam a nada. Que não levam a nada, quando na verdade, nós precisaríamos buscar os verdadeiros valores da vida. Enquanto nós estamos aqui nessa noite, quantos aqui lembrou de fazer uma prece para o seu anjo da guarda? Hoje. O meu, acho que já faz mais de anos. A gente não lembra. A gente é egoísta. A gente não sabe agradecer. Esse encontro aqui, esse reencontro, vamos dizer assim, meu, seu, com todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, é um presente de Deus. É uma oportunidade que Ele está nos dando. Em algum momento, bem lá na frente, e tomara que bem lá na frente, com 70, 80 anos, quando nós desencarnarmos, nós vamos nos reencontrar e entender por que esse dia aconteceu. Entender que não foi simplesmente um convite do Celso, do Marcos, do Raimundo Mariano, do Bezerra, para nos colocar aqui diante de todos nós. Não. É um planejamento espiritual, onde o mundo espiritual abrange, engole o mundo físico, mas nós é como se não existisse o mundo espiritual. Nós duvidamos do mundo espiritual. Nós duvidamos de Deus, do Cristo. É interessante chamar a atenção, e eu venho batendo muito nessa tecla, e aí quando termina, tem pessoas que falam, já, pelo amor de Deus, o que você vai fazer aqui hoje? Você me deu uma surra, eu não sei nada. Uma coisa bem simples, bem simples. Se eu fizer uma pergunta agora sobre o Cristo, eu duvido quem me responda. Eu duvido. A gente não está buscando Jesus. A gente não está entendendo os ensinamentos de Jesus. Não percebemos o que Ele quer de nós. O Cristo é um irmão mais velho que nos conduz. Eu vou fazer uma perguntinha simples que eu vou usar aí no Bezerra, dia 30 de abril. Quem substituiu Judas Iscariotes? Fala aí, Celso, de primeira para mim. Quem substituiu? Judas Iscariotes. Eu acho que cada um de nós, né? Não, teve um que ficou no seu lugar como discípulo, como apóstolo. Não eram 12? Sim. O Judas se suicidou. Por quê? Porque Judas foi covarde. Entregou Jesus não teve coragem de pedir perdão.
E teve um que foi escolhido para substituir Judas. Você está vendo como é que a gente não conhece Jesus? É. Você quer que eu conte ou quer que eu deixe para contar dia 30? Não, não. Guarda aí, guarda aí. Então, Alexandre, nós precisamos pegar essas oportunidades, Celso, e focar no mestre, e focar nos seus ensinamentos, buscar recursos, mas nunca esquecendo que é necessário procurar. Eu não estou chamando para mim, não. Procurar um tratamento, uma especialidade, para que ande junto, para que a gente possa, de fato, dar um fim nisso tudo. É preciso reconhecer que precisa de ajuda. O ser humano nunca quer ser ajudado, porque ele tem vergonha, ele tem medo. Jesus é o único caminho, a verdade absoluta e a vida eterna. muito obrigado, Alexandre, por esse papo tão esclarecedor, por essa noite maravilhosa. Né? Se deixar, a gente vai longe aí, batendo papo, conversando, mas a gente tem um horário, extrapolamos bastante aí. Compromisso a cumprir. Só respondendo a Selma, eu sou de Fernandópolis, mas sou nascido, criado em Araçatuba. É daqui da região, né? Você nasceu aqui eu sou nascido, criado, e minha família está toda aí. O único que sumiu daí fui eu. Tudo tem seu propósito. Claro, claro. Hoje eu entendo que tem. Hoje eu entendo. Foi aqui que o Cristo catou o doido e falou: agora você tem uma obrigação para fazer, vamos embora. Gratidão, meu amigo. Celso, eu que agradeço a você, ao Marcos, a todos do Raimundo Mariano, a todos do Bezerra de Menezes. Você sabe a paixão, o amor, o carinho que eu tenho por essa casa. Sempre que eu estou aí, é uma grande alegria. Meu coração já se enche de ansiedade, já saber que dia 30 eu já estarei aí, de abril. Eu tenho muito prazer de chamá-lo de amigo, de irmão, a todos aí, Dona Verinha, Vilma, todo mundo que está aí sempre. Eu amo de paixão estar aí com vocês. E logo, logo nós estamos juntos, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Sempre que precisar, estamos aqui. Mais uma vez, meu abraço grande. Beijo na alma. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos que estão aí. E até a próxima, assim quando Cristo nos convocar. Fica com Deus. Vocês também.